Com esse novo formato de vídeo, eu percebi que eu realmente, como falei no primeiro vídeo desse canal, eu tendo a complicar demais as coisas. Não era para ser complicado. Eu comecei a gravar com meu celular e eu usava um fone, esse aqui, porque o som não conseguia ficar bom com a gravação do celular. E aí eu tinha que ter o tripé para poder apoiar, aí tinha que ter uma iluminação e um lugar específico com fundo bonitinho. Então eu fui para a sala, organizava tudo, precisava puxar o sofá para conectar o carregador na tomada, isso aqui tinha que ficar ligado no computador, então eu levava o meu computador para lá para ficar com isso aqui ligado no USB. O roteiro eu tinha que imprimir para facilitar tudo e no final eu completava muito, porque cada gravação que eu fazia tinha que ter todo um processo por trás. E agora eu tô gravando com a webcam do meu computador, com o meu fone de ouvido Bluetooth, um programa que deixa tudo isso com uma qualidade muito melhor do que eu estava gravando antes. Eu simplesmente mantenho tudo no lugar onde estava, que é onde tem a melhor iluminação e eu nunca tinha parado para pensar. E já tá tudo aqui. Eu só preciso botar o programa para rodar e começar a falar com a câmera. E aí eu fico pensando, por que eu complico tudo? O nome do canal é Simplivic, justamente porque eu tinha pensado que eu ia finalmente tomar um rumo na direção de simplificar as coisas da minha vida. E eu tava fazendo tudo ao contrário. Transformei tudo numa coisa, uma atividade muito mais pesada do que era. E aí eu fico me perguntando quais são todas as outras coisas na minha vida que eu poderia simplificar e tornar o processo muito mais leve e rápido. E por falta de organização ou por falta de um insight, eu simplesmente demoro muito mais para fazer qualquer atividade. Quando você se organiza, eu acho que deve ter uma forma de você reduzir essas coisas, anotar todo o processo num papel e tentar cortar as etapas que parecem ser desnecessárias, que você podia substituir. Mas a verdade é que eu não sei por que a gente faz isso. Por que a gente complica atividades que deveriam ser tão fáceis? E eu queria compartilhar com vocês isso porque é a próxima etapa que eu acho que eu vou entrar mais forte, que é tentar simplificar a minha vida, que era para ter sido o motivo todo pela criação do canal, e aí eu fui tomando outro rumo. Você já parou para pensar nas atividades que você poderia fazer de uma maneira muito mais rápida e leve e por algum motivo muito louco você não faz? Eu tô pensando aqui e eu acho que pode ser porque existe uma série de pré-definições para completar determinadas tarefas menores do processo que já estão pré-definidas, a gente aprendeu com a sociedade que deveriam ser feitas de uma determinada forma. Só que as coisas mudaram, as nossas atividades elas estão cada vez mais complexas, elas estão mais longas e a gente faz cada uma das etapas como elas deveriam ser feitas anteriormente, eu acho. A gente avança muito na tecnologia, mas esquece que a gente pode se utilizar dela para pular etapas, ou que determinadas etapas não são mais necessárias. Porque em determinado momento anterior eu pensei que eu queria colocar a mesa diretamente abaixo da janela por causa da iluminação, que eu faço muita reunião do trabalho aqui por causa da iluminação, então eu já tinha pensado nisso antes. E eu fui complicando tanto as coisas a ponto de esquecer que tinha esse lugar com uma mesa com suporte, que eu tinha feito isso exatamente por causa da iluminação. E eu ficava seguindo vídeos de pessoas falando como elas começaram a gravar
que elas montavam toda a estrutura que eu montei, mas aquelas pessoas não tinham essa janela e essa mesa que eu coloquei aqui por causa disso. Então, às vezes eu acho que a gente faz as coisas no modo robótico, seguindo uma formulinha que já funcionou para outra pessoa e se esquecendo que nossas condições são diferentes de outras pessoas, que a gente podia facilitar. A gente se reaproveita da experiência dos outros, até para não falhar em certas coisas que outras pessoas já falharam, que é muito importante, né? Você aprender com o erro das outras pessoas, mas o nosso medo de tentar uma coisa diferente e falhar acaba que a gente não descobre coisas de outros caminhos. Eu acho que é por isso que eu complico demais as coisas, porque eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de tentar de uma forma diferente e errar. Interessante isso, né? Porque isso pode acabar sendo aplicado para várias coisas na sua vida. Antes de eu me mudar para cá, eu nunca tinha me interessado em design de interiores. E hoje em dia eu me interesso muito por isso e foi o motivo pelo qual eu coloquei a mesa na frente da janela por causa da iluminação e da praticidade. E eu esqueci tudo isso. Aprender com as experiências dos outros é muito importante, é muito relevante, mas eu acho que a gente não pode fazer isso só por causa do medo de errar, de fazer diferente e errar. Porque todas as grandes coisas e inovações são inovações porque ninguém pensou antes. Ou pensaram e não fizeram por medo de não funcionar. Foram pessoas que pensaram fora da caixa. Então eu acho que toda a minha complicação pode ter sido porque eu tenho medo de errar. E tantas vezes eu já coloquei como mantra que eu não tinha mais medo. Eu não tinha mais medo do futuro, eu não tinha mais medo de... Não tenho medo do julgamento, não tenho... E tenho, tá tudo lá no meu subconsciente, tá tudo tão entranhado na nossa mente social, que às vezes a gente faz as coisas e não percebe. E é isso. Acho que é um convite para todos vocês de pararem para pensar nas coisas que vocês fazem no dia a dia de forma automática e poderiam talvez ser muito mais leves se seguissem um caminho diferente. Existe todo um ramo da arquitetura que se preocupa mais com a praticidade do que a estética, tentando associar os dois, porque a gente trabalha muito com a estética, né, com o visualmente bonito, isso é impactante para o nosso cérebro, mas que o foco principal é a praticidade no dia a dia, porque se uma coisa não é prática, você não usa, se você não usa, não tem motivo para ela estar lá. Então, é isso, eu comecei falando sobre como simplificar a vida, e falei sobre autocrítica, e falei sobre crítica social e medos. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui e espero vocês todos no próximo. Obrigada.